repercutindo muito mesmo, esse editorial que foi ao ar ontem aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, questionando esta decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e, mais do que isso, criticando alguns limites que foram excedidos da própria legislação. Aqui não se trata de defender os empresários, não se trata de afrontar o Poder Judiciário. A questão central aqui é saber exatamente os limites da legislação, Cobrar, por exemplo, por que não houve um pedido da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, por que nós estamos tendo algumas ações que beiram aí o autoritarismo nesse caso. E Pedro, lembrando que aquilo que alguns defendem hoje pode se voltar contra essas mesmas pessoas amanhã, é esse o alerta. Exatamente. E o professor Paulo Cunha Bueno, que é conhecido já de vocês, ouvintes da Rádio Bandeirantes, um especialista das leis, das questões criminais, está sempre conosco aqui no Jornal Gente para trazer explicações e contar um pouco mais sobre a nossa legislação para os nossos ouvintes. Hoje o assunto tem que ser esse, Afinal de contas, as pessoas ainda estão comentando muito a repercussão do editorial. Queria saber qual é a sua visão dessa história toda, o que nós podemos fazer para consertar os erros cometidos até agora, hein, professor Paulo? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís, Sônia, Cláudio Humberto. Bom dia aos ouvintes da Band. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a Bandeirantes pelo editorial, realmente um editorial corajoso, extremamente oportuno, adequado e firme, que reflete exatamente a maneira com que o jornalismo da Band sempre se postou perante a sociedade. É realmente muito preocupante esse tema, Essa semana passada a gente abordou isso, a gente teve as medidas implementadas de busca e apreensão, bloqueio de contas, bloqueio de redes sociais, etc. E a decisão em si vinha sendo mantida em sigilo dos próprios investigados, dos próprios empresários, não sabiam por que efetivamente quais seriam os fundamentos jurídicos daquela decisão. 2 dias atrás foi levantado o sigilo dessa decisão, então temos hoje acesso ao conteúdo do despacho do ministro Alexandre de Moraes, que decretou essas medidas. De fato, é assustador, porque percebe-se diversos pontos que não fazem o menor sentido diante de um Estado democrático de direito que tanto se fala em defender com as próprias medidas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, como foi eclodida essa demanda? Foi a partir de uma reportagem do jornal Metrópolis. Provavelmente o jornalista tinha acesso ali a um grupo grande de empresários de WhatsApp, eram mais ou menos 200, 250 pessoas, e teve acesso àquela troca de mensagens. A troca de mensagens em si, se o ouvinte tiver curiosidade, ele está disponível aí na internet. É uma troca de mensagens absolutamente pífia, uma troca de opiniões aquilo. Não tem ali um movimento subversivo em andamento para derrubar o Estado democrático de direito e fechar o STF. Ali você tem um empresário dizendo que prefere um golpe de Estado do que a volta do PT ao poder. O que não significa de forma alguma que ele esteja tramando ou articulando um movimento golpista. É simplesmente a opinião dele. Outro ponto curioso, as medidas que foram deferidas deveriam ter sido deferidas em cima de pedidos ou da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral sequer foi ouvida. Isso ofende diretamente o que nós chamamos na nossa legislação processual de sistema acusatório, quer dizer, quem investiga não é quem julga. Então, por isso você tem o Ministério Público atuante, postulante, e nesse caso ele foi deixado completamente de lado. Mas o mais curioso é o seguinte: a Polícia Federal ela formalizou um pedido de busca e apreensão dos celulares dos empresários e de quebra de sigilo telemático para que se pudesse ter acesso à integralidade das conversas. Porém, a decisão foi muito mais ampla. Ela bloqueou contas bancárias, derrubou as contas nas redes sociais, enfim, teve um conteúdo aí muito mais amplo e muito mais invasivo do que originariamente pedido pela Polícia Federal. E aí o ouvinte pergunta, mas por que isso? Bem, a verdade é que algumas outras pessoas e órgãos, pessoas jurídicas e físicas, ingressaram neste pedido com petições. Um deles foi o senador Randolfo Rodrigues, que já se tornou
talvez o advogado mais atuante no STF nos últimos tempos, pleiteando justamente bloqueio de contas, chegou inclusive a colocar ali no pedido que houvesse prisão em flagrante dos empresários. A deputada Gleisi Hoffmann também peticionou, enfim. Houve ali uma miríade de pessoas, de players da política brasileira, que peticionaram nesses autos. E o ministro Alexandre de Moraes, sem se ater simplesmente ao pedido da Polícia Federal, expandiu para além daqueles pedidos que esses demais players que não integram o sistema acusatório formularam. Só não se decretou a prisão em flagrante deles, como foi pedido. Agora, professor, isso é ilegal, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Pode alguém simplesmente, que não tem nada a ver com o processo, né? Como é o caso de políticos, né? Você viu ontem a manifestação da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pelo arquivamento desse caso, lembrando inclusive o fato de serem esses políticos, né, figuras ilegítimas, né, no processo. Portanto, não poderiam participar disso. Agora, o que é constrangedor, né? Para mim é constrangedor mesmo. É a gente descobrir de repente, né, que o Supremo Tribunal Federal, o TSE, mas nesse caso o Supremo Tribunal Federal, continua alegremente se colocando a serviço de estratégias políticas de partidos e de parlamentares, etc., como acontece mais uma vez, né? Certa vez eu fiz um levantamento há um ano atrás, mais ou menos, já eram 13 ou 14 decisões do Supremo obtidas por partidos sem nenhuma representação. O Rede Sustentabilidade tem uma deputada, mas ganha tudo no Supremo Tribunal Federal. Isso não é, como disse certa vez, eu perguntei aqui ao ministro Gilmar Mendes, isso não é, como é que eu diria, talento do advogado do partido, né? Isso é coincidência de interesses, digamos assim. Como o senhor vê isso, né? A Suprema Corte a serviço do interesse político-eleitoral momentâneo. Isso é chocante, Cláudio, e ficou extremamente caracterizado nessa situação. Quer dizer, os pedidos que foram formulados pelo órgão que teria legitimidade, no caso a Polícia Federal, eles foram ampliados para atender aos pedidos formulados por políticos, né? Especialmente por Randolfo Rodrigues, pelo senador Randolph, que é o único senador do Rede Sustentabilidade, e por um grupo ali ligado ao Partido dos Trabalhadores, capitaneado por Gleisi Hoffmann. Então isso daqui, quer dizer, você tem uma quebra do sistema acusatório para apurar supostos crimes que evidentemente não o são, né? Em direito penal, a gente usa a expressão atipicidade de conduta, quando uma determinada conduta ela não tem previsão na lei como crime, e é o que nós estamos diante disso. Se vocês pegarem ali os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são os últimos artigos ali do Código Penal, vai se verificar que esses delitos são todos praticados mediante violência ou grave ameaça. E repito, estamos diante de uma conversa num grupo de WhatsApp onde simplesmente se manifestaram opiniões. Pode-se dizer as opiniões eram radicais, ou as opiniões eram num sentido muito constrangedor, tendo em vista a democracia brasileira, etc. Você pode ter a opinião que quiser, mas criminosas não eram. Tem até uma situação que é bom o senhor explicar aqui, que são os chamados atos preparatórios, né? A legislação, ela não pune atos preparatórios. Ainda que nós avançássemos um pouco mais na interpretação, né, professor? Tem esse quesito a ser observado na nossa legislação, né? Boa, você levantou um tópico interessante aqui. Em direito penal, a gente interpreta um delito em 4 fases, em 4 etapas, a gente chama isso do itinerário do crime. Então, a primeira seria uma fase de cogitação, que é uma fase onde o indivíduo, é um processo intelectual onde o indivíduo elabora um projeto criminoso. A segunda seriam os atos preparatórios. Então, se ele vai fazer um assalto, ele pega a arma, faz o planejamento, consegue um veículo para fuga, um local para se esconder, etc. Depois você ingressa nos atos de execução, que é a prática do delito propriamente dita. E num quarto momento você tem a consumação, que é quando se complementa a integralidade daquele delito. Nesse caso, eu acho que a gente não chega nem em atos preparatórios. Você está ali, simplesmente seria, no máximo, eu nem vi como cogitação. Também, concordo. A minha leitura, a interpretação literal daquilo é uma opinião.
Não é nem uma cogitação. Vou dar um golpe de Estado. Não. Eu talvez eu tenha formulado mal. Eu tentei chegar até os atos preparatórios, né? Que vai muito além disso. Nem isso seria punido, nem né? Isso seria isso punido. Que eu quis dizer aqui. Se eu planejo um assalto e simplesmente consigo a arma, consigo o veículo para fuga, o local para me esconder, e não chego a iniciar esse assalto, esse fato não tem relevância jurídica. Essa preparação que eu fiz. Nesse caso, a gente está um passo atrás ainda. Não seria quanto muito uma cogitação. Professor, prazer tê-lo conosco, sempre aqui no Jornal Gente, para esclarecer todos esses assuntos, né, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu queria voltar num ponto que o senhor falou, que é quem investiga não é quem julga. Isso é muito importante. Por que isso tem acontecido com frequência e como é que funciona o trâmite nesses casos? Por que quem julga está passando na frente de quem investiga? Pois é, Sônia, é muito oportuna essa tua colocação e é bom que o ouvinte tenha essa perspectiva. De fato, nós temos um sistema onde você tem polícia e Ministério Público investigando, Ministério Público acusando e a Justiça julgando. Justamente para você garantir a independência e colocar sempre maiores mecanismos de filtragem e de avaliação do caso em si, é que nós temos esse sistema. Senão não faria sentido você ter um juiz que investiga, julga e acusa. Acusa e julga. Não faria o menor sentido isso e, lamentavelmente, o que temos assistido dentro desses inquéritos, desde a abertura do famoso inquérito do fim do mundo no Supremo Tribunal Federal, é justamente a inversão, a subversão desse sistema acusatório que existe no sentido justamente de você garantir e preservar o investigado e o sistema jurídico. Você coloca ali outras pessoas em outras funções, um investigando, outro acusando, outro julgando, justamente para que você forme um colegiado de opiniões na direção de proporcionar uma boa distribuição e correta da justiça. A gente tem assistido aqui, eu não canso de manifestar o meu inconformismo. Veja o caso ali do deputado Daniel Silveira, que sempre falou grandes besteiras, falou grandes absurdos na sua fala, mas a verdade é que ele foi processado e julgado pelas próprias vítimas. Quer dizer, a gente tem uma deturpação aqui desse sistema de garantias e que não está sujeito a nenhum tipo de recurso, porque está no Supremo direto. Contra o Supremo você não tem recurso. Terá quanto muito, poderá ter um processo junto ao Senado, um processo de impeachment que não acontece. Então é muito preocupante essa situação. Professor Paulo Cunha Bueno, professor da PUC, advogado criminalista, nosso consultor aqui de assuntos criminais. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal Gente. Até a próxima semana. Obrigado aos ouvintes da Band. Até a próxima. Até a próxima.